dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Espero que você já conheça esse canal, Entre Linhas e Consciência, um canal totalmente desenvolvido para que a gente se conecte melhor um com o outro e com Deus. E hoje vamos ler o capítulo 12, O Poder da Gentileza. E como quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles. Lucas, capítulo 27, versículo de 6 a 31. Muitas pessoas ainda desconhecem a importância dos pequenos gestos de gentileza. Para elas, até parece um grande sacrifício desejar um bom dia, ou mesmo dirigir o sorriso a alguém. Desprezam dessa forma uma importante oportunidade de iniciar uma relação interpessoal que poderá resultar em uma sincera amizade. Partindo do princípio que diz: pensamentos e atitudes geram pensamentos e atitudes idênticos, podemos afirmar que a gentileza de hoje, mais cedo ou mais tarde, retornará para aquele que a praticou. Não devemos desistir de praticar a gentileza apenas porque não somos retribuídos. Ela é como a abençoada neblina que, se repetida em terra maltratada por longa estiagem, com o tempo torna a vegetação verdejante. O mais importante é a oportunidade de sermos gentis e não a de recebermos gentileza. Além do mais, a vida parece ser mais generosa com os que persistem no bem, ainda que a princípio não vejam possibilidade do retorno desejado. O livro Pequenos Milagres, Coincidências Extraordinárias do Dia a Dia, narra um caso acontecido na década de 1930, na aldeia polonesa de Pochnik. O rabino Samuel Shapira era um homem amável e costumava cumprimentar todas as pessoas. Havia um camponês chamado Miller, para o qual ele dirigia todos os dias, quando estava a caminhar, um cordial bom dia. Porém, não era correspondido. Mesmo assim, o rabino continuava gentilmente cumprimentando o bom dia, Miller. A insistência cordial, após algum tempo, surtiu efeito, pois o homem passou a responder: bom dia, rabino. A troca de gentileza durou até que os nazistas chegaram e o rabino, sua família e outros judeus do vilarejo foram transferidos para um campo de concentração. O rabino Shapira foi enviado para Auschwitz. Quando desembarcou do trem, recebeu ordem de entrar numa fila onde estava ocorrendo a seleção. Ele viu ao longe o comandante que apontava com o bastão para a direita e para a esquerda. A esquerda significava a morte, mas a direita garantia uma possível sobrevivência. O rabino aproximou-se do comandante. Naquele momento, seus olhos se encontraram e ele o reconheceu. No homem, o que dava o comando, o camponês que a muito custo ele convencera a retribuir seu bom dia. Disse então, em voz baixa: bom dia, Miller. Bom dia, rabino. Respondeu ele também em voz muito baixa. Então, estendeu o bastão para frente. Rete, gritou ele com um movimento quase imperceptível de cabeça direita. Ou seja, encaminhou para a vida. E como quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, disse Jesus. Jesus compreendia muito bem que no estágio em que nos encontramos, não recebemos da vida prêmios, mas resultados de acordo com o nosso merecimento. Nesse caso, a gentileza gerou gentileza e muito mais, salvou a vida. Imaginemos se o rabino, em lugar da humildade que o moveu a continuar dirigindo gentileza àquele camponês, assumisse uma atitude orgulhosa e pensasse, como a grande maioria: se não me responde, também não mais o cumprimentarei. Certamente, como resultado do seu orgulho, o outro, movido também por orgulho, o encaminharia para a esquerda, ou seja, para a morte. Então, nessa leitura breve, mas bastante profunda, a gente vê a importância de sermos bons, de sermos gentis, de sermos educados. Para além disso, a gente precisa também lembrar que todos nós temos nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades. E que não nos cabe julgar a falta de gentileza ou a falta de educação do outro. Nem rotular como arrogante, como prepotente, como orgulhoso, porque não devolve aquilo que a gente oferece. Cabe a nós ofertar. Se o outro tem condições de receber, ótimo. Se o outro tem condições de receber e devolver, melhor ainda. Mas não cabe a gente esperar isso. É a expectativa que a gente cria muitas vezes que nos destrói.
Então, se a gente se conscientizar de que é exemplo de Jesus, o nosso objetivo, a nossa obrigação é dar, então o que o outro faz já não nos ocupa o tempo. E a gente vai ter tempo a mais para se dedicar à nossa melhora, ao nosso crescimento e a tantas outras coisas da nossa vida. Então, que a gente tenha essa reflexão de que muitas vezes, quando a gente espera demais que o outro retribua, se incomoda demais, se fere, deixa de fazer, é porque aquilo que nos move é muito mais orgulho do que caridade. Porque a caridade, ela não vê a retribuição daquilo que ela faz. Ela vê em si a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Então, que a gente possa ter essa responsabilidade de fazer o que é necessário que a gente faça. Que a gente peça sempre a Deus que Ele nos permita a maturidade espiritual de não se doer tanto, de não se melindrar tanto com a falta de responsabilidade afetiva do outro, com a falta de espiritualidade do outro, ou até mesmo, sendo simplista, na falta de educação do outro. Que a gente continue buscando a nossa melhora, a nossa reforma íntima, que a gente continue construindo a nossa ponte para nos elevar até Deus, sem se preocupar muito com a caminhada do outro, porque cada um caminha no seu tempo, cada um absorve o conhecimento e principalmente o conhecimento espiritual também no seu tempo, na sua caminhada. Então, que a gente se mova do Espírito de Deus, que sempre fez o melhor por nós. E à medida que a gente vai fazendo o bem, independente do retorno que a gente espera, sempre o bem volta para a gente. Em todas as minhas orações, eu peço sempre a Deus que Ele continue me possibilitando a paz de fazer, mesmo que eu não receba de volta. Muitas vezes a gente se decepciona, a gente fica triste, a gente se dedica muito e a gente espera que as pessoas percebam, entendam, vejam, retribuam. E às vezes a gente não tem essa retribuição como a gente gostaria. Às vezes nem significa que a pessoa não retribuiu. Às vezes a pessoa retribuiu da forma que ela conseguia, que ela podia, ela deu aquilo que ela tinha para dar. E muitas vezes a nossa expectativa que era muito grande. E talvez até no lugar oposto, nas mesmas condições, na mesma criação, no mesmo entendimento, a gente fizesse até pior. Então, que a gente tenha essa humildade de reconhecer que cada um entrega aquilo que consegue e que a gente siga fazendo a nossa parte, se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Espero que essa mensagem chegue até você, toque seu coração e te permita perdoar, seguir seu caminho e sem esperar tanto retorno. Fazer o que tem que ser feito porque tem que ser feito e continuar seguindo firme e com fé em Deus. Um grande beijo, um forte abraço e fica com Deus.